Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Bom, para quem já está acompanhando as nossas aulas, o meu nome é Jaqueline, sou professora da Rede Municipal de Ensino e estou lotada na Escola ET Yoga Benário. Vamos trabalhar hoje o componente curricular Matemática. Vamos lá? Bom pessoal, hoje nós daremos continuidade a unidades de medida, mas especificamente, pessoal, dentro de medidas de comprimento, ok? Olha só, no dia a dia, você já precisou de medir alguma coisa? Já precisou de ver o centímetro, o tamanho de alguma coisa? Precisou? O que você fez? Qual foi o instrumento que você utilizou? E se você não passou por isso, você já viu alguém precisando de medir, de saber o tamanho de alguma coisa? O que essa pessoa utilizou? No slide a seguir, você vai ver alguns exemplos de como no cotidiano as pessoas utilizam da unidade de medida comprimento. Acompanha aí comigo. Nós temos aí, um engenheiro civil, ele está fazendo a sua planta. Nessa planta, ele está medindo os centímetros que vai ficar cada cômodo. Então, ele precisa da unidade de medida para poder saber o tamanho de cada cômodo. Nós temos aí uma costureira, nós temos aí alguns alunos na sala de aula, onde eles estão medindo o tamanho da sala. Isso provavelmente foi um trabalho do professor, no qual ele estava querendo saber o tamanho da sala de aula. Nós também temos aí, logo abaixo, uns acadêmicos no qual eles estão medindo a cerca, querendo saber o tamanho dessa cerca nessa fazenda aí. Então, em várias ocasiões foi utilizado a unidade de medida. Todos esses exemplos que eu dei agora são exemplos no cotidiano que se utiliza da unidade de medida comprimento. Então, ela é muito importante para a nossa vida e nós vamos dar continuidade para o estudo dessa unidade, ok, pessoal? Se você acompanhar aí no slide com a gente, nós temos aí qual unidade de comprimento eu devo usar se eu vou medir uma estrada. Eu vou utilizar o quê? Qual for a unidade que eu vou usar? Eu vou usar quilômetros, porque ela é longa, ela é comprida até eu chegar em determinado quilômetro, então eu tenho que andar muito. Então, a unidade de medida é quilômetro que eu vou usar para medir uma estrada. E se eu preciso de medir um tecido, o que eu devo utilizar? Qual a medida, a unidade de medida que eu devo utilizar? Eu vou utilizar o quê? Metros. E se eu vou medir algo pequeno, um lápis, uma caneta, alguma forma geométrica do meu caderno, eu vou usar o quê? Eu vou usar centímetros, porque o tamanho vai ser menor, vai ser pequeno. Então, as principais unidades de medida que nós utilizamos é quilômetro para algo grande, algo longo, metros para algo mediano, centímetros para algo pequeno, né? São as três principais unidades de medida, ok, pessoal? Então, nós temos aí 1 quilômetro, já que é longo, comprido. Quantos metros tem 1 quilômetro? Ele tem 1000 metros. Tá, então 1 quilômetro é longo, metros é mediano. Então, quantos centímetros tem 1 metro? 1 metro tem 100 centímetros. Observem aí no slide. 1 quilômetro tem 1000 metros, 1 metro tem 100 centímetros, ok? Não podem esquecer isso, porque nós vamos precisar disso mais na frente para podermos fazer as conversões, ok? 1 quilômetro, 1000 metros, 1 metro, 100 centímetros. Então, pessoal, vamos para alguns exemplos aqui no quadro para poder fixar legal essa questão da conversão de quilômetros em metros e metros em quilômetros, ok? Vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Olha só, se eu tenho 5 quilômetros e eu quero transformar esses 5 quilômetros em metros, o que eu preciso fazer? Basta eu multiplicar por 1000. Por que 1000? Porque 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, eu vou multiplicar 5 vezes 1000. Quanto que fica? Olha só, bem facinho. 5 vezes 1, 5. Quantos zeros sobraram?
3 zeros eu coloco na frente. Então, 5 quilômetros nós temos que é a mesma coisa que 5.000 metros. Ok, pessoal? Muito fácil, né? Então vamos, pessoal, para mais um exemplo para poder fixar bem na cabeça de vocês, ok? Vamos lá comigo então. Olha só, 0,02 quilômetros. Como eu devo calcular isso? Multiplicando por 1.000. Vamos lá, 0,02 multiplicado por 1.000. Lembrando que eu vou contar os zeros para saber quantas casinhas eu devo caminhar com a vírgula, ok? Eu tenho 3 zeros, 2 vezes 1 é 2. Se eu tenho 3 zeros, quantas casinhas eu vou caminhar? Ó? Olha, tá aqui. 1, 2 e mais uma 3. 1, 2, mais uma 3. Eu vou para 20 metros, ok? 0,02 vezes 1.000 é igual a 20. Então, 0,02 quilômetros é a mesma coisa que 20 metros. Essa é a conversão de quilômetros para metros. Mas e se eu quero fazer ao contrário? Como é que eu devo fazer? Se eu multiplico para transformar quilômetros em metros, eu devo dividir para fazer o contrário, fazer metros em quilômetros, ok, pessoal? Então, pessoal, vamos fazer agora o exemplo, o inverso, transformando metros em quilômetros, ok? Vamos aqui para um exemplo, ó. Se eu tenho 4.000 metros, quantos quilômetros tem 4.000 metros? Veja bem, se aqui eu tenho que multiplicar para transformar quilômetros em metros, se eu quero fazer o contrário, eu vou dividir. Então, olha só, 4.000 dividido por 1.000, olha só, quando eu vou dividir dois números que têm muitos zeros, é só eu cortar a quantidade de zeros que tem no 1.000. Olha só, 1, 2, 3, vou cortar aqui também. 1, 2, 3, sobrou quanto? 4, não é? Então, 4 quilômetros. 4.000 metros é igual a 4 quilômetros. Mais um aí, pessoal, olha só. Se eu tenho 500 metros, quanto equivale isso em quilômetros? Basta dividir por 1.000. Então, vamos lá. 500 dividido por 1.000. Olha só, aqui eu vou cortar a quantidade de zeros que tem, vou cortar aqui na frente também. 1, 2, 3. Vamos cortar aqui no 500. 1, 2, opa, não tem outro para cortar. Se não tem para cortar, eu coloco na frente. Olha só, 0,5. Eu coloquei esse zero que faltou eu cortar aqui na frente dele, ok? Ficou 0,5 quilômetros, ok, pessoal? Muito fácil, né? Transformamos quilômetros em metros e metros em quilômetros. Agora nós vamos fazer a transformação, a conversão de centímetros, que é aquela unidade de medida menor, em metros. Vamos lá? Vamos para um exemplo aqui no quadro. Nós temos aqui 50 centímetros. 50 centímetros. Como é que eu devo transformar 50 centímetros em metros? Veja bem, lembrem-se que 1 metro tem quantos centímetros? 100. Se tem 100, eu vou transformar centímetros em metros, eu vou dividir por 100. Então, 50 dividido por 100, vamos ver como é que a gente vai fazer a divisão. Lembrando que quando eu vou dividir por números de zero, eu corto a quantidade de zeros que tem no 100. Olha lá, 1, 2. Vou cortar 2 zeros aqui, ó. 1, opa, não tem outro. Se eu não tenho outro, eu acrescento na frente. Então, se eu vou acrescentar na frente, 5 vezes 1 é 5, acrescentei o zero aqui na frente, ficou 0,5. Então, 50 centímetros é a mesma coisa que 0,5 metros, ok? Vamos para mais um exemplo aqui. 700 centímetros. Para transformar ele em metros, o que eu devo fazer?
Dividir por 100. Olha lá. 700 dividido por 100. Esse é bem facinho, ó. Cortei os 2 zeros e aqui também 2 zeros. Restou quem? 7, né? 7 dividido por 1 é igual a 7. 7 metros. Então, 700 centímetros é a mesma coisa que 7 metros. E se eu quiser fazer ao contrário, transformar metros em centímetros, eu vou fazer o quê? Quem falou multiplicar acertou. Multiplicar. Então, se eu tenho aqui, olha, 8 metros e quero transformar ele em centímetro, o que que eu vou fazer? Multiplicar por 100. Vou fazer essa conversão, eu preciso de multiplicar por 100. 8 vezes 100. 8 vezes 1 é 8. Sobrando os 2 zeros, eu coloco na frente, né, pessoal? 800. 8 metros é a mesma coisa que 800 centímetros. Essa é fácil, né? Vamos aqui para mais um exemplo para a gente poder fechar essa parte de centímetros. Olha aqui, se eu tenho 10 metros, quantos centímetros tem 10 metros? Fácil, só multiplicar por 100. 10 vezes 100, 1 vezes 1 é 1, mais o zero daqui. Quantos zeros tem ao todo? Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qual foi o resultado que deu? 1000 centímetros. 10 metros é a mesma coisa que 1000 centímetros, ok? Existem muitas unidades de medidas que nós utilizamos no nosso cotidiano e precisamos saber todas elas, pelo menos ter um conhecimento, para quando precisarmos de utilizar essa unidade, nós sabermos, não é, pessoal? Bom, nós vamos aqui para mais um exemplo no quadro dessa última unidade de medida que eu falei para vocês. Eu falei para você que existe a unidade de medida mililitros, que é o do litro. Por exemplo, se eu tenho 50 copos e cada copo tem 200 ml, então, quantos litros eu vou ter ao todo? Ou melhor, vou fazer uma mais fácil. Quantos mililitros tem ao todo nesses 5 copos? Olha só, eu tenho 5 copos e cada copo tem 200 mililitros. Olha só, mililitros, certo? Então, para eu saber quantos mililitros eu tenho a todo, eu vou multiplicar, não é isso? Então, se eu multiplico 5 vezes 2 é igual a 10. Sobraram 2 zeros. Então, ao todo, eu tenho 1000 mililitros, certo? Mas eu sei que 1 litro é a mesma coisa que 1000 mililitros. Então, se eu tenho 1000 mililitros, é a mesma coisa que 1 litro. 5 copos de 200 ml dá 1 litro. Você viu, pessoal? Nós juntamos o mililitro, transformamos tudo em mililitros e no final nós fizemos a conversão, transformamos esse mililitro em litro. Ok, pessoal? Eu espero que você faça as atividades, porque esse conteúdo das aulas estão lá nas atividades da plataforma. Quem não tem como imprimir essas atividades, liga na escola, marque um horário, pegue o bloquinho de atividades, resolva, devolva para a escola para que nós, professores, possamos corrigir, ok? Bom, eu quero que vocês fiquem bem, se cuidem, tá? E até a próxima aula que nós trabalharemos mais unidades de medidas. Ok, pessoal? Um abraço!